Oi, internauta, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um comparativo de como funciona o tráfego aqui na cidade de Calgary com o tráfego aí do Brasil. Está começando mais um Acorda Brasil. Mas então, eu já estava dirigindo aqui em Calgary e passei por uma situação curiosa. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fiz um vídeo, daqui a pouquinho a gente volta para comentar sobre esse vídeo. Vocês podem ver, o semáforo parou de funcionar. Mas Nanda, quem é que nunca passou por uma situação semelhante a essa lá no Brasil, né? Isso mesmo, Luiz. Isso é muito comum no tráfego. Entretanto, o que chama atenção no vídeo é que aqui não ficou engarrafado, né, o trânsito. Verdade. É por uma questão simples. É que os motoristas aqui, por uma questão cultural, sabem que numa situação dessas eles precisam agir com cautela. Para tais situações, nós temos aqui um sistema muito popular conhecido por four-way stop. O que significa isso? O primeiro carro que chega no cruzamento tem a preferência de sair. Com isso, fica um rodízio natural, porque um sai enquanto o outro está parado, lógico, e aquele que parou por segundo, ele vai saindo em seguida. Dessa forma, todo mundo pode prosseguir em segurança. Veja nessas imagens que cada carro tem a sua vez de seguir. É claro que nem todos respeitam, de vez em quando nós vemos alguém que avança, mas de uma maneira geral, a grande maioria respeita sim essa regra. Agora vale ressaltar, Felipe, que os pedestres têm sempre preferência, né? É verdade. Mesmo nessa questão do four-way, claro, sempre o carro tem que parar primeiro para o pedestre atravessar em todas as circunstâncias. Verdade. De uma maneira geral, de novo, né? Geral, todos respeitam essa regra. Outra coisa é que o trânsito se organiza pela educação dos envolvidos e não pela fiscalização ou controle de um agente. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que a gente encontrou no YouTube mostrando uma situação muito semelhante a essa que eu passei hoje aqui em Calgary, mas que aconteceu aí no Brasil, na cidade de Limeira, interior de São Paulo. A movimentação na manhã deste sábado foi intensa no centro de Limeira, só que quem passou pelo cruzamento das ruas Carlos Gomes e Boa Morte teve que ter muita paciência. O semáforo quebrado gerou transtorno no trânsito. O problema começou ontem e até a manhã deste sábado não tinha sido resolvido. E para piorar a situação, não havia qualquer agente de trânsito orientando os motoristas, o que gerou revolta. É muito ruim porque para todo o trânsito, os pedestres ficam confusos e a gente também. Não tem ninguém para controlar o trânsito, não tem ninguém. Uma vergonha, né? Uma falta de compromisso do poder público com contribuinte de impostos, né? Sem agente de trânsito aqui, o semáforo quebrado, tá difícil? Complica, por causa dos dois lados, você não sabe se dá preferência para o outro lado, ou descendo, né? Fica difícil, né? Desde ontem tá assim. Para o motorista é um risco muito grande. Ah, sim, sem dúvida. Dificuldade para os motoristas e também para os pedestres. Imagine então para este rapaz que é deficiente. Bom, pelo vídeo a gente pode perceber que há um contraste enorme, né, Luiz? Verdade. Entre a mesma situação no Brasil e a situação aqui, como ela é tratada pelas próprias pessoas que estão vivendo aquele problema. Como a gente pode perceber no vídeo daqui de Calgary, a gente vê que as próprias pessoas já tomam atitude, já tomam o controle daquela situação, já assumem para si a responsabilidade do controle de risco daquele semáforo queimado. Não tem nem guarda, não tem nada, né, controlando nada lá. E na reportagem dessa matéria lá de Limeira, o que mais o repórter chama a atenção é a necessidade de um agente fiscalizador, quer dizer, um agente do Estado para controlar uma situação que poderia simplesmente ser tratada pelas pessoas envolvidas sem o menor estresse ou com o mínimo de estresse, vamos dizer assim, sem né? o menor risco, né? Não só a questão do estresse, mas a questão do risco mesmo, tanto para os motoristas quanto para o pedestre, né? Verdade. Acho que fica claro que no Brasil, muitas vezes as pessoas transferem a responsabilidade que elas têm perante a sociedade, perante as situações adversas do dia a dia, transferem para outras pessoas. No caso do trânsito, transferem para o guarda de trânsito. Onde estava o guarda de trânsito para
controlar toda aquela situação. Aí eu te pergunto onde estava você, a sua responsabilidade enquanto cidadão de controlar aquilo tudo, né? Porque tá nas suas mãos você parar, você respeitar o pedestre que está atravessando, você respeitar o outro carro que chegou primeiro e quer passar. Luiz, é uma situação que a gente vê. Isso que você está falando é muito interessante, porque o que acontece é o seguinte: se mais pessoas tiverem essa mesma atitude, nós vimos hoje aqui, e vocês viram aí nesse vídeo que eu acabei de mostrar, que os motoristas de Calgary têm, nós não teríamos necessidade de tanto agente de segurança, de tanto guarda de trânsito, de tanto organizador pago pelos impostos que você arrecada, que você contribui para que essa arrecadação aconteça, e que acaba encarecendo o preço de tudo no Brasil e as pessoas nem se dão conta disso. Todos esses agentes de segurança que são necessários, eles custam uma fortuna que tem que sair de algum lugar. E esse dinheiro sai de tudo que você compra. Então, é por isso que no Brasil nós temos um imposto massacrante. Também esse é um dos motivos, né, Nanda? Não explica tudo, mas em parte, né, isso pode explicar porque nós temos tanto imposto e tanta carestia no Brasil. Exatamente por isso, porque todo mundo quer que tenha um guarda de trânsito, que tenha mais lixeiro na rua, que tenha mais agentes do Estado fazendo o que as pessoas poderiam fazer. Eu como fui fiscal sanitário por mais de 10 anos, sou a prova viva do que o Felipe está falando aqui agora, de como as pessoas transferem essa responsabilidade para o agente público e como elas querem fazer o que é correto somente se elas forem fiscalizadas, somente se elas forem vigiadas por alguém, né? Eles não assumem muitas vezes a responsabilidade para si mesmos. Nós não estamos aqui generalizando de forma nenhuma, sabemos que tem pessoas educadas, claro, sim, no Brasil, claro. Sabemos que tem profissionais responsáveis, sim, mas de uma forma geral, a atitude do brasileiro é de transferência, sim, de responsabilidade, não assume para si. A gente viu isso claramente no vídeo, aqui, como as pessoas já se posicionam de uma forma mais segura, de uma forma mais efetiva. Mesmo que viesse um guarda de trânsito, ele seria praticamente inútil ali, né, numa situação dessa, porque não há necessidade. As pessoas tomam para si a responsabilidade de sanar aquele problema momentâneo e o município tem que atuar apenas na resolução do problema técnico, não do problema de educação entre as pessoas, né? E no Brasil isso é totalmente diferente, né? Não só no trânsito, a gente pode ampliar essa questão do trânsito para várias outras muitas outras coisas, né? Essa questão do lixo, né? Todo mundo espera que o gari vá lá limpar a rua que suja e a gente inclusive está preparando um vídeo sobre isso. Muito em breve nós vamos lançar. Calgary foi eleita já, acho que por 5 anos consecutivos, né? É a cidade mais limpa do mundo e a gente aqui não tem gari limpando a rua, você não vê isso aqui. As próprias pessoas, de novo, claro que tem exceções, claro que tem pessoa que joga coisa na rua, copo de refrigerante, enfim, claro que existe. Mas de uma maneira geral, nós temos aqui uma participação muito maior das pessoas no dia a dia, nas coisas do dia a dia da vida prática, se compararmos com o Brasil. E essa é a grande proposta do canal, né, Nanda? É trazer essa realidade para vocês, para que vocês vejam aí no Brasil que é possível sim fazer algo nesse sentido, algo nessa direção. Que isso existe, né, Felipe? Mesmo aqui num lugar como o Canadá, com uma diversidade cultural enorme, pessoas vindas de todos os lugares, de lugares com educação, de lugares sem educação, e as coisas funcionam com tanta fluidez, né, com tanta facilidade. Não é necessário que ninguém passe por cursos preparativos para entrar aqui, você vem com a cultura que você tem, ou com a falta dela, e você chega aqui e você consegue... Você se adequa e você segue as regras, porque elas existem, as pessoas seguem e você... Se você não segue, você se sente mal, né, Felipe? Você fica totalmente fora você fica em evidência, porque o que aqui, aquele que não segue as regras aqui, fica totalmente evidente. E às vezes tem algumas pessoas que me questionam sobre essa questão, mas você fica querendo comparar o Canadá, o Brasil com o Canadá, que é um país totalmente diferente, totalmente desenvolvido. E aí eu sempre respondo, e aí eu vou responder para todo mundo aqui também, que eu quero comparar o Brasil com o Canadá, sim, porque eu quero comparar o Brasil com um país melhor, com um país bom, porque é o que eu espero para o meu país, um país que eu cresci, que eu passei metade da minha vida lá, e que tem todas as pessoas que eu amo, é onde eu quero que elas vivam num país decente. Então é exatamente com o Canadá que eu quero comparar o Brasil.
Não quero comparar e nem justificar os erros brasileiros, porque existem outros no mundo afora, países piores, países em situações de guerra. Eu quero que o Brasil seja igualado aos bons. Eu quero que o Brasil tenha a educação que a população merece, tenha os mesmos, que as pessoas tenham direitos garantidos, enfim. Eu quero que o Brasil seja um país excelente. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dedinho pra cima. Nós vamos ficando por aqui hoje, prometendo a gente se ver aí no próximo vídeo do Acorda Brasil. Exatamente. Obrigada, internauta, por ter assistido mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E a gente está com uma proposta de fazer vários, né, Luiz? De intensificar esses vídeos. Isso. Compartilhe nas redes sociais, divulgue, né? Divulguem. Passe pra frente. Isso aí não vai custar nada para você, mas é um grande incentivo pra gente. Quanto mais pessoas vendo esse material, mais nos incentiva a produzir mais vídeos para vocês. Exatamente. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.